A questão da frequência, a gente pode falar um pouquinho também, que as pessoas às vezes têm dificuldade e elas buscam a quiropraxia, buscam a clínica, achando que com uma sessão vai resolver o problema, né. Assim como eu acho que muitas vezes chegam até o teu programa, né, online ou presencial, achando que com um mês de treino, nossa, tô top, né. Isso. Aquele verão bacana ali já, como tu mesmo disse, quando busca uma estética, né, o emagrecimento estético. Então assim, as pessoas têm que entender que não vai ser uma sessão, 2, muitas vezes que vai resolver um problema de uma vida toda, de uma condição toda de disfunções, de hábitos inadequados, de uma condição que já mudou a estrutura, né, que muitas vezes não é só um desalinhamento, não é só uma falta de mobilidade, não é só um sistema nervoso com uma interferência, e sim já tem, né, algo a mais. Uma degeneração, uma discopatia ali, né, uma hérnia de disco ou uma contratura muscular crônica, né, muitas vezes, parece tão simples, mas não é. A memória muscular desses anos todos, a memória postural, para chegar nesse ponto, onde a pessoa já deu toda essa sobrecarga e deu essa condição, levou tempo. Como é que você acha que com uma 2 sessões você vai resolver esse Exato. tempo todo, né? Aham. O quanto a pessoa demorou para ganhar toda aquela gordura, e aí acha que em um mês ela vai conseguir, né, eliminar tudo assim, ó, rápido, Exato. né, e substituir lindamente músculo por gordura, fácil, rápido, não é assim, né. Então o nosso trabalho, ele vai além da prática, ele vai na informação, né, e mostrar para a pessoa e ela entender e ter consciência que o corpo humano precisa de tempo, né. O corpo humano para buscar, uma nova adaptação para hábitos adequados que tu não deu uma vida inteira, ele requer tempo e frequência. Então, assim como na academia, né, no teu trabalho, na quiropraxia não é diferente, né. A gente precisa mudar esse padrão, a gente precisa dar condição do corpo entender. Então tem às vezes o paciente precisa ali, né, por um início, num quadro inicial ali, fazer umas 2 sessões na semana de quiropraxia, depois uma vez na semana, espaça para 15 dias, e vai buscando a estratégia para cada paciente individualizado, conforme cada caso, da forma que é no teu, né. Tem que haver frequência, né, tem que haver estímulo, constância para que o corpo busque os benefícios, porque por um tempo ele vai buscar uma nova adaptação, para depois colher a informação saudável e buscar esse equilíbrio, né. Ele Exatamente. precisa desse tempo ali, e isso é importante. Eu acredito que para ti chega essas pessoas também imediatistas, eu digo, Com né. certeza, as pessoas querem em 30 dias um resultado que elas demoraram 30 anos para fazer o estrago, né. Sempre fa Exato. eu sempre falo isso, né, que, as pessoas têm essa questão imediatista, né, e elas para mim vem uma pergunta muito frequente que é, "Eu consigo ter resultado treinando uma 2 vezes na semana?" Eu falo: "Ó, tu até consegue, mas tu não pode também querer ter o mesmo resultado que uma pessoa que vai todos os dias, que ela pratica todos os dias." Exatamente. Eu sempre gosto de enfatizar, principalmente para os alunos, a questão de que é melhor tu fazer o que tu consegue fazer hoje, dentro das condições que tu tem, seja 2 vezes na semana, ir para a academia, fazer uma atividade física, faz o que tu consegue fazer hoje, mas faz o teu melhor. Quando tu tiver condições de fazer mais, faz. Se tiver condições de fazer melhor, tu faz melhor ainda. Então, muitas pessoas deixam de procurar o quiropraxista e outras atividades físicas porque pensa: "Ah, vou conseguir ir poucas vezes", né, e acabam deixando de dar início a um tratamento, porque elas pensam sempre no mínimo que elas conseguem fazer, e elas se prendem ao mínimo. Mesma coisa para mim: "Ah, essa semana não consegui ir treinar nem ontem, nem hoje, então vou só semana que vem agora, já que essa semana eu não consegui." As pessoas elas focam mais no que elas não estão conseguindo fazer, do que elas deveriam fazer. E muitas vezes se fez uma vez, já é uma vez feita. Melhor feito Isso. uma vez do que nenhuma. Quando ela primeiro, por exemplo, vai numa consulta ali com você, fazer todo o tratamento, por vezes, tu já vai fazer ali todo o diagnóstico, vai passar para ela toda a instrução, quantas sessões devem ser feitas no mínimo, né, e é importante as pessoas terem essa consciência do dever delas também, né. A própria Organização Mundial da Saúde já diz que é
indispensável, no mínimo 3 horas por semana de atividade física. Tem gente que não faz isso na semana. Então, é 1 horinha, 3 horinhas na semana, né. Se tu pegar 3 dias da semana, é 1 horinha cada dia. Se tu dividir isso na 5 dias, dá menos de 1 hora. Dá para fazer meia hora por dia, que é o mínimo, mas se é o que tu consegue fazer, faz e busca fazer mais. Busca ter constância. As pessoas querem ser incríveis, sendo que o que leva a ser incrível é a constância. Tanto em tratamentos para prevenção, tratamentos como a quiropraxia, quanto também na parte estética que o pessoal procura. Tem que ter constância. É assim no nosso trabalho. Se a gente parar de trabalhar, a gente para de receber. Mesma coisa com o nosso corpo. Se a gente para de cuidar, nosso corpo Vai responder. vai responder quanto a isso. E É vai. assim para um instrumento musical, se você, né, tu quer ser melhor em um instrumento musical, tem que haver constância, tem que haver prática. Exatamente. Tem que ter a constância, tem que ter a prática e tem que estar ciente dos seus deveres. Até a própria questão de provavelmente tu dá instruções ali para os teus pacientes de posturas do dia a dia, né. Exato. E é importante eles seguirem isso, né, tanto na minha parte de dicas do dia a dia, ter uma alimentação saudável, procurar fazer caminhadas, exercícios extras, quanto também essas questões postural do dia a dia. Quando a pessoa está sentada trabalhando, ela tem que também se policiar Exato. a sentar de uma maneira correta, se posicionar bem, não se atirar no sofá de qualquer jeito, né. Que na verdade o nosso trabalho é fazer esse gatilho inicial, né, dar a condição, mas a pessoa tem que querer Tem que manter querer, e tem querer. que saber o que cabe a ela, né, o que cabe o que depende dela, somente dela, saber que tem coisas que nós não vamos a gente não vai estar aí toda hora para olhar e, né, e Exato. cuidar. É que nem você tem um problema de coração, você vai no cardiologista, o cardiologista diz que você tem que tomar tal medicação, né, para um problema específico, mas ele não vai até a farmácia contigo, compra o remédio e te liga todo dia no mesmo horário dizendo: "Tomou o remédio?". Isso, isso. Você sabe que você tem que tomar, né. Então, da mesma forma, as orientações e a prevenção depois de fazer o tratamento da quiropraxia, a própria manutenção, ela serve para isso, para você nunca esquecer de qual é o papel, né, da Gisele quiropraxista, do paciente, qual é o papel do Gabriel, né, como instrutor, como orientador, e qual é o papel do aluno, né, na hora de seguir o plano que tu determina para ele. Seja o Exatamente. plano de exercício ou nutricional junto com a equipe que tu trabalha, E né. é importante a gente enfatizar bem isso, que até tu comentou antes, que pegando na questão da coluna, os desvios posturais também estão muito ligados à personalidade da pessoa. Uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais retraída, ela é normal que ela tenha os ombros mais curvados para frente, uma postura mais curvada, uma pessoa mais confiante, muitas vezes até mais autoritária, assim, tem o peito mais estufado, nariz para cima, né. Então, eu sempre digo também para os alunos que o nosso resultado externo, o nosso corpo externo, ele é a consequência do nosso interno. Parece papo de coach, Não é. mas não é. Muitas vezes aquela dor que tu tem na cervical, aqui nas costas, é em decorrente da tua postura, um pouco para baixo, sempre cabisbaixo, O né. emocional, né, Isso, o emocional. joga o peito pra cima, encara o mundo com o peito aberto, tem que ter essa questão. Dificuldades todos vão, né, todo mundo tem, Exato, né, claro, uns direcionam para um lado, outro para o outro, mas, o emocional o corpo fala, isso, o emocional, o interno, ele expõe, né. exato. Essa dor que as pessoas sentem na coluna, são coisas que elas deixaram é consequência de coisas que elas Exato, deixaram de fazer e coisas que elas fizeram, talvez de maneira errada. exato, estão guardando ali, estão segurando, não conseguem, e muitas vezes é uma fala tua, uma fala minha, né, não é nem às vezes só o acompanhamento. É Isso, uma coisinha que tu fala, né, uma palavrinha que tu usa, ou eu no caso, e que muda tudo. Da pessoa dizer: "Não, eu quero melhorar, exato. eu quero buscar", mas tudo parte da pessoa querer, porque não adianta nada vir lá no consultório, né, na clínica, fazer o tratamento de quiropraxia, continuar se jogando, continuar não cuidando da postura, continuar, fazendo exercício de qualquer jeito, carregando peso de qualquer jeito, né, ou se estressando demais e, né, fechando os ombros e não adianta, não adianta ir ali, querer que você faça um trabalho estético, um trabalho de fortalecimento e não ter o equilíbrio nutricional necessário,
não ter a frequência necessária, como tu mesmo disse, tu não vai ter o resultado de uma pessoa que vai todos os dias indo 2 vezes. Se tu tá ciente disso, é o que cabe na tua rotina de hoje, ótimo, melhor, né, que tu faça 2 vezes do que tu não faça nada. Isso. Mas, quando tu tiver a oportunidade de conseguir dar o melhor, né, e conseguir aumentar essa demanda de frequência, vamos lá. Mas depende da pessoa, né. Depende da E pessoa. muito desse depender, desse querer, é o estado emocional. E Sim. hoje a gente tá num mundo que eu diria que isso tá pesando bastante, tá pesando muito. Uhum. Né, as pessoas estão muito, né, focadas na rede social, só na internet, e ó, ali é tudo muito lindo, Se compara com os maravilhoso, se outros, comparando, exato, achando que a pessoa só tem aquele lado lindo e maravilhoso lá do Instagram, que só a né. vida dela que é ruim e a dos É, outros é mil maravilhas. exatamente. Quanto mais isso vem, mais o teu corpo vai mentalizar isso, pior vem as questões do ganho de peso, da gordura, do sedentarismo, Uhum. né, a depressão Sim, e automaticamente as dores. sim. Consequentemente vêm as dores, né, e seja ela onde for. Vai buscar o ponto mais sensível da pessoa, cervical, ombro, joelho, né, muitas vezes é ou o sono, um refluxo, né, uma Uma gastrite, taquicardia, uma né, gastrite, em algum exatamente. lugar vai Vai estourar. estourar em algum lugar, vai estourar em algum lugar. É isso aí.